E agora chamamos a professora Andréa Filatro, eu sempre confundo, apesar de a gente ser parceiras de muito tempo, né? Então, ela é a professora convidada do curso de Gestão de Educação Corporativa, oferecido pela Fundação do Instituto de Administração, professora doutora Andréa Filatro, sempre confundo, não adianta. A gente trabalha muito tempo juntos, é uma parceira enorme e uma grande referência de design educacional. Por favor, professora. Boa tarde, tudo bem, pessoal? Prazer estar aqui com vocês. Prazer receber o convite, né, da Ana Estela e falar depois do professor Nilson, que foi meu professor na graduação. É muito emocionante, já faz um tempinho, não vou dizer quanto, para não denunciar nem a mim nem a ele, né? Vou ser bem literal e trabalhar com o tema da mesa redonda, que é metodologias inovativas e o papel do professor. Tá? A gente não vai falar sobre tecnologias, mas sim sobre metodologias. Algumas delas, ou a maioria delas, incorpora tecnologias, algumas se fundamentam em tecnologias, algumas dependem de tecnologias, mas elas não se esgotam nas tecnologias. Tá? Por favor. O que é isso que eu escrevi aqui, anotei? Ah, sim. E vou falar um pouquinho de uma perspectiva bem abrangente, como disse o professor Nilson, independente... Por que a gente está andando? Pera. Não. Quem está controlando essa máquina? Meu Deus do céu. Pera. Volte. Ele está andando antes de nós avançarmos. Vamos. Tem uma inteligência aí? Pronto, vamos lá. Sim, ele já foi andando. Então, independentemente do nível ou do público, né? Porque a gente tem educação desde crianças que estão aprendendo a ler e escrever, até adultos em educação continuada, corporativa, passando pelo ensino superior, educação profissionalizante, a educação adjetivada, né? Com as escolas de idiomas, de música, de esportes, enfim. Então, quando a gente fala em educação, nós estamos falando de um cenário muito abrangente, né? Paula vai me controlar o tempo. Vamos lá. Então, eu trouxe para vocês aqui, rapidamente, só um contexto de onde nasceu essa classificação, que a gente está chamando de metodologias inovativas, contexto VUCA, aí essa terminologia criada dentro do Exército Americano para descrever o mundo atual. Né? Já foi criado já umas 2 décadas, 3 décadas atrás, mas um mundo em constante mudança, com uma série de incertezas, super complexo. Ô, Jesus, mas está dando spoiler o tempo todo. E nós que trabalhamos com educação estamos sempre pensando quais são as competências necessárias para viver e trabalhar nesse mundo. Aqui eu trouxe uma das classificações, que é do Banco Mundial, que fala sobre esse tipo de competência mais socioemocional, que não são as competências técnicas de cada área de conhecimento, cada área profissional, e como desenvolver essas competências. Opa! Então, aí sim vem essa terminologia que nós estamos empregando de metodologias inovativas, que são metodologias que trazem, que comportam coisas novas em educação. Então, a gente tem aqui 4 grupos, que não são os únicos, mas para tentar organizar a série de inovações que vêm sendo propostas e praticadas na área de educação. Então, metodologias ativas / criativas, ágeis, imersivas e analíticas. Eu vou falar um pouquinho sobre elas para vocês e depois a gente discute o papel do professor nessas diferentes metodologias. Né? Nas criativas, a gente teria aqui como palavras-chave a atividade e a criatividade. E, como princípios fundamentais, né, o protagonismo do aluno, sempre aquela questão de que a mudança de paradigma do professor no centro, como aluno no centro, não mais o ensino, e sim a aprendizagem, etc. A colaboração, né, pensando na aprendizagem social, ninguém aprende sozinho, mas em comunhão, né, já dizia Paulo Freire. Opa, por que a coisa está andando sem eu querer? E também, ele está avançando sozinho, né, pela respiração. E também o binômio ação-reflexão. Então, não basta apenas fazer coisas, ter atividades para aprender, mas é preciso também refletir sobre essas atividades para construir conhecimento. E aí vem toda a teoria da aprendizagem experiencial, de Kolbe, por exemplo, né, do ciclo de aprendizagem completo, que vai desde o sentir, passando pelo observar, pensar e praticar, né?
e outras teorias pedagógicas que fazem esse binômio entre ação e reflexão. Aqui, no fundo, a gente está falando sobre propostas educacionais nas quais a vida real se aproxima do ambiente de aprendizagem, seja o ambiente escolar, o ambiente universitário, o ambiente corporativo, em que tem ações educacionais. Então, a pessoa, o indivíduo que aprende, fazendo coisas, solucionando problemas, desenvolvendo projetos, estudando casos, trabalhando em equipes, estudando em pares. Eu estou falando uma série de metodologias que a gente conhece, né? Aprendizagem baseada em problemas, em projetos, em equipes, em pesquisa, etc. Hoje não, a semana passada eu descobri que a gente já tem até aprendizagem baseada em zumbis. Acreditem se quiser, pode googar aí que vocês vão achar em inglês, né? Em português a gente ainda não tem. Enfim, mas são conjuntos de metodologias, estratégias e técnicas que dão o poder para o aluno, o poder ou o holofote para o aluno. Não é o professor dono da situação, determinando o que fazer, quando fazer, como fazer. Então, a gente tem aí também sala de aula invertida, nós temos estratégias como o Word Café, em que a palavra, a decisão, a reflexão está na mão do aluno. O professor tem um papel de facilitador, provocador, articulador, né? E quem faz a situação didática são os aprendentes, né? Os aprendizes. Eu coloquei aqui um exemplo prático, simples, que não vou explorar profundamente, eu acho que depois a Paola vai falar, né? Ela vai discorrer sobre um exemplo. Aqui eu coloquei, este é o Fab Lab de São Paulo, para exemplificar o movimento maker, que poderia ser considerado também uma abordagem criativa, na medida em que... Ai, gente, faça isso comigo. Na medida em que a gente tem aqueles 3 princípios estabelecidos, né? A pessoa que ela vai a um laboratório, ela faz coisas, cria coisas, reflete sobre essas coisas e faz isso em comunidade ou no coletivo. Então, uma aplicação de metodologia criativa, tendo como base ambientes de aprendizagem que favorecem a criação, a cocriação e a reflexão sobre o que é criado. Tudo bem? Posso? Mas não basta só as pessoas fazerem coisas, né? A gente poderia considerar a inovação a parte de dar voz aos alunos, dar poder aos alunos, mas também nós temos, e o professor Nilson já colocou uma pitadinha aí sobre isso, né? A questão do tempo, da administração do tempo, o tempo para aprender, o tempo para ensinar. Então, dentro do grupo de metodologias ágeis, estão aquelas metodologias que procuram gerenciar a atenção humana. A atenção humana é restrita, os recursos ambientais, né, do ambiente, o que nos é oferecido é infinito. Então, se a gente for comparar a nossa capacidade de aprender com a capacidade de aprender dos nossos avós, nós temos as mesmas condições cognitivas. Por enquanto, é isso que nós temos comprovado cientificamente. Mas o ambiente mudou e a gente tem que lidar com um ambiente muito mais volátil, muito mais complexo, né? Ali, para pensar na sigla VUCA. Ai, gente, por que é que as coisas estão fazendo isso comigo? Então, veja, nós precisamos de metodologias que lidem com a questão da gestão da atenção, gestão do tempo para aprender e da atenção para aprender. Então, um dos princípios desse grupo de metodologias é a economia da atenção. Outro princípio é o chamado microtudo, aqui entre aspas, né? Microaprendizagem, microatividades, micromomentos, microcertificações. Né? Nós tentamos reunir, debaixo dessa classificação, as metodologias que apontam para uma aprendizagem rápida, just in time, né, quando necessária, no tempo necessário, segundo a necessidade das pessoas, que é o que a gente vem fazendo informalmente, né, na nossa relação com a internet, por exemplo. Então, nossa, eu preciso descobrir o significado de algumas coisas. Aqui na parte da manhã, né, apareceu algum termo ali que eu não conhecia. Por exemplo, nunca ouvi falar de teachback. Eu já fui imediatamente buscar informações que vão me subsidiar uma aprendizagem, né, posteriormente, mas já localizei ali.
já demarquei como é que eu vou fazer para entender melhor esse conceito. Então, nada mais é do que trazer para dentro da sala de aula, presencial ou virtual, ações que as pessoas estão fazendo lá fora, independentemente da idade, né, independentemente da formação, na sua relação com o conhecimento digitalizado. E também, nas metodologias ágeis, a gente tem a questão da mobilidade tecnológica e da conexão contínua. A gente consegue fazer essas coisas rápidas também, porque nós temos acesso à informação, às pessoas, na palma da mão, né? Então, também só consegui fazer essa pesquisa durante a fala da nossa colega de Barcelona, porque eu estava com o celular e conectada, né? Se eu podia anotar e fazer isso em casa, em outro momento, etc., já não se caracterizaria tanto como uma aprendizagem ágil, no sentido do que eu estava fazendo aqui no momento que eu precisava. Não consigo seguir essa apresentação se eu não descobrir o que é, né? Se eu não puder resolver essa questão. Ok? Como que está o tempo, Paulo? Vai falando aí. 10. Como um exemplo, eu trouxe aqui, esse até citado no material que eu quero mostrar para vocês depois, um curso todo feito no Twitter. Um curso de microbiologia, ou seja, não é um assunto tão trivial assim, né? Em que cerca de 30 professores entregaram todo o conteúdo, entregaram no sentido de apresentar um conteúdo de uma disciplina em postagens pequenas, né, de 140 caracteres, e os alunos, durante 10 semanas, e os alunos foram acompanhando aquela entrega de conteúdo, se interagindo com os professores e entre si na rede. Ai, Jesus! Aí a Sociedade Espanhola de Microbiologia fez todo um estudo para verificar a efetividade desse tipo de ação de aprendizagem, né, baseada em tecnologias que permitem a entrega de micro pedaços de conhecimento, né, e microinterações entre as pessoas. Muito bem. Criatividade, né, atividade / criatividade e gestão do tempo são tendências que não se caracterizam, não se restringem apenas à área educacional. Mas a gente também tem a questão da imersão, né, proporcionada pelo desenvolvimento tecnológico, que pode nos apoiar na educação. Então, quais seriam os princípios aí subjacentes a esse grupo de metodologias imersivas? A tal da experiência da aprendizagem. Hoje, tanto se fala em experiência do usuário, né, quando se vai desenvolver um software ou mesmo um produto. A gente já tem uma linha de prática e de pesquisa em educação sobre a experiência da aprendizagem como uma vivência completa que alcança os sentidos. Ai, Senhor! Os sentidos, não apenas a cognição humana, né, mas a afetividade também. E a gente tem aí a oferta de tecnologias imersivas, como realidade aumentada e virtual. Nem vou me aprofundar muito nisso. O professor Romero Tori vem hoje ou amanhã? Amanhã, né? Ele é especialista nisso. Mas tecnologias que nos proporcionam experiências que nós não conseguiríamos viver se não fosse através das tecnologias. Como mostra aqui, eu já vou avançar e volto. Eita! Agora ele não quer ir. Foi? Foi. Oi? Tá. Bom, a gente vai andando. Como, por exemplo, aqui, essa ferramenta da Google Expeditions, que permite que as pessoas, por exemplo, simulem a navegação num aquário e interajam com os animais lá que estão debaixo da água. Isso a gente não conseguiria viver da maneira como é proporcionado pela ferramenta. Então, a gente tem uma experiência de vida e de aprendizagem diferenciada, né? E nós precisamos, como educadores, como professores, já que a gente está falando do papel do professor aqui, realmente a coisa não está sincronizada. Nós precisamos entender como a gente vai usar esse tipo de recurso em benefício da aprendizagem. Poderia voltar quem for que esteja mexendo nesses slides? Os seres superiores, enfim, as forças ocultas? Voltaram o slide, porque agora já desisti de eu controlar aqui. Dá para voltar um? Você vai ficar aí para mim? Isso, tá? Porque eu não falei do princípio do engajamento e diversão. De manhã falamos um pouco sobre engajamento, né? Falamos não, foi o professor Valgan que falou.
toda vez que a gente vai a uma plateia ou um grupo e pergunta qual é o principal problema da educação, via de regra, se resume na falta de engajamento dos alunos em relação às propostas educacionais. Não sei se confirma aqui com vocês, né? Mas desde a questão de que as ações de aprendizagem não são concluídas, então tem a questão da evasão, até a falta de engajamento, de aderência, né, ao que é proposto. Enfim, as metodologias imersivas valorizam essa questão, procuram responder a esse problema, que é da falta de engajamento, por exemplo, trazendo gamificação, e o professor também, se não me engano, foi o professor Valgon, que falou também sobre a questão do fluxo, de criar, né, uma experiência prazerosa, divertida, imersiva, que engaje as pessoas e permita que elas continuem participando de uma proposta de aprendizagem, tal como a gente desenha. A professora Paula, aqui que está mediando, né, moderando a mesa, ela é especialista nesse assunto, né, nessa questão de experiências imersivas, e ela fala muito sobre o conceito de diversão como algo, não só que é agradável, lúdico, mas também que mostra e explora o diverso, o diferente, né? Mostra uma outra perspectiva para as pessoas. Que a ET também casa com o que o professor Nilson falou, né? Não só uma visão, não só o certo e o errado, o branco, o preto, o claro e o escuro, mas todas as nuances e as diferentes perspectivas. Maravilha. Pode ir, por favor. Pode ir, que esse a gente já falou. E, por fim, além da atividade e criatividade, além da gestão do tempo e da atenção, além da imersão, do engajamento na experiência de aprendizagem, um quarto grupo de metodologias inovativas é o grupo das metodologias analíticas. Pode avançar, por favor. E os princípios são, né, analítica da aprendizagem, ou seja, aplicar a lógica da análise de dados à realidade educacional, ao processo de ensino-aprendizagem. Em geral, situações de ensino-aprendizagem que acontecem digitalmente, nos quais as pessoas deixam rastros, né, deixam os dados digitais para que eles possam ser analisados. Não, pode anterior, por favor. A valorização da questão da adaptatividade e da personalização. Bom, se eu tenho dados, eu posso conhecer as pessoas individualmente, os grupos, como são. A aprendizagem não precisa ser igual para todos em todo o tempo. Então, ela pode ser individualizada em alguns momentos. Depois, para remeter lá a metodologias ativas e criativas, também proporcionar momentos de reflexão e de criação conjunta. E aí a gente tem um princípio que é o da combinação entre a inteligência humana e a inteligência computacional, como, por exemplo, quando os alunos configuram sistemas para que eles rastreiem determinados dados, e não outros, para eles entenderem melhor o seu próprio processo de aprendizagem. Então, um aluno pode dizer, deixa o sistema me ajudar a entender como eu estou saindo em termos de aprendizagem social. Se eu estou contribuindo ou sendo beneficiado pelo compartilhamento dos meus colegas. Não, quero verificar se eu estou tendo uma boa aplicação prática do que eu aprendo. Então, o próprio indivíduo que aprende fazer esse tipo de programação no sistema. Então, não só o sistema controlando a vida das pessoas. E um exemplo, por favor, pode ir à frente, avançar que é aqui um print de uma tela da empresa Geek Lab, no qual as pessoas aprendem digitalmente e vão acessando esse painel de controle, esse dashboard, com os resultados da sua própria aprendizagem, para poder entender quanto elas estão aprendendo em relação ao todo, em relação a outras pessoas que estão aprendendo, em relação ao que é esperado, e vão regulando a sua aprendizagem nesse sentido. Ok? Pode avançar, por favor. E, afinal, o que esses 4 grupos de metodologias, e eu coloquei aqui alguns exemplos de estratégias relacionadas, né? O que elas têm em comum, se cada uma foca em uma problemática, vamos dizer assim, da atualidade? Pode avançar, por favor. Elas têm um paradigma centrado nas pessoas, ou seja, se é uma metodologia criativa, porque ela dá poder a quem aprende. Se é uma metodologia ágil, ela espera que as pessoas acessem conteúdos ou realizem atividades na sua conveniência, no momento em que elas necessitam, de acordo com os seus interesses, como falou o professor Nilson. Estou pedindo emprestado aqui umas coisas, professor.
Por favor, volta, que eu não acabei de falar ali. Nas metodologias imersivas, né, você pode ter um conjunto de tecnologias que for, se as pessoas não se engajarem, se elas não participarem, se elas não vivenciarem aquela aprendizagem, não tem sentido nenhum. E nas analíticas é a coleta de dados em busca das evidências de que as pessoas estão fazendo para aprender e se elas chegaram, né, aos objetivos que foram estabelecidos. Pode avançar, que eu preciso acabar. Aí, respondendo à pergunta, né, qual seria o papel do professor, aqui de manhã, acho que foi o professor Valgon também que falou nessa mudança. Né, eu deixei o inglês porque soa melhor, né, mas o professor deixar de ser um sábio no palco, como a gente está fazendo agora aqui, né, alguém que sabe tudo e vai falar para as pessoas, para se tornar alguém que aprende em conjunto, né, que ensina em conjunto, um guia ao lado dos alunos. Pode avançar. E o professor Hegelucci, que publica, de tempos em tempos, o livro verde do design instrucional, publicou em 2016 novos papéis para o professor, nesse novo paradigma centrado em quem aprende, como um co-designer, porque ele tem que desenhar situações de aprendizagem. O professor vai fazer essa curadoria de conteúdos ou uma autoria de situações de aprendizagem, mas ele não faz isso sozinho, ele faz isso com outros profissionais e ele faz isso com o próprio indivíduo que aprende. Né? Volta por favor. Ele é um facilitador provocador, ali no momento em que a situação está acontecendo, e ele também é um mentor no sentido de ser um modelo de inspiração, de alguém que entende uma área de conhecimento de prática, que já fez o caminho da aprendizagem, que já está mais avançado, né, que já vivenciou experiências, enfim, que já construiu uma rede de representações mentais e pode ser um espelho também para os alunos, que também existe essa função inspiracional, motivacional, e realmente de se inspirar numa pessoa, né, como um modelo. Acho que acabou, pode avançar. Eu agradeço, pessoal, e espero que a gente ainda possa debater esse tema. Muito obrigada.